Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vitor Neri, professor de HTML e CSS básico, e essa é a aula 2 de HTML, HTML do zero, onde a gente vai dar nossos primeiros passos para fazer um programa em HTML. Bora lá? Primeiro a gente vai aprender a como usar o VS Code, né, para programar em HTML. O VS Code, como eu já falei antes, que é um software gratuito, fácil de baixar, versátil e dinâmico. Ele é muito prático para aprender e ensinar HTML. Ele foi o primeiro software que eu aprendi a usar HTML, então bora lá aprender. Estrutura básica de um documento HTML. Quando você abrir o seu VS Code, você vai lá em cima na aba de arquivo e vai abrir um novo arquivo. E aí você vai dar um nome a ele. Você dá lá aula1.html, bota assim. Que o .html é importante, porque sem esse nome .html, o navegador, quando o seu navegador for decodificar seu código para reestruturar em um site, sem esse .html, ele não reconhece que seu programa está em HTML e ele acaba não recodificando o seu código e acaba você não conseguindo acessar o seu site. Então, sempre que você for começar um novo documento em HTML, você bota o nome do documento que você quer, por exemplo, documento 1 e o .html. Então, bora lá. Para você começar uma estrutura básica de um documento HTML, você começa digitando exclamação, né? Shift 1, aparece a exclamação e você aperta Enter. Quando isso acontecer, vai aparecer toda essa estrutura aqui, né? Você já vai se achar o maior hacker do mundo por conseguir fazer isso. Mas calma, isso é só o começo. Essa é a estrutura básica de um documento HTML, que contém o quê? Ela contém essas tags, né? A tag HTML é o que dá corpo ao seu documento, ou seja, se todo documento de estrutura básica HTML, ele vai começar e terminar com a tag HTML, tá vendo ali? Na linha 2 e na linha 12, na linha 2 começa com a tag HTML e na linha 12 termina com a tag HTML. Então, o HTML é a tag principal para a gente conseguir fazer nosso programa, né? Logo depois vem a tag head, ali na linha 3, que você consegue ver, que vai ser onde vai ficar o cabeçalho do nosso programa, onde vai ficar o título do nosso programa, os dados de caracteres, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, no slide, a gente vai aprender sobre char7, né, que vai ser onde ficam os caracteres que a gente vai poder usar no nosso programa. Vai ser na tag head que vai ficar também o código CSS, que a gente vai aprender na próxima aula. Na próxima aula não, né? Na quarta aula, né? Depois da próxima, no caso. Então, dentro dessa tag head vai ficar basicamente o cabeçalho do nosso programa. E logo depois vem a tag body, né? Que vai do 9 ao 11 ali, mas ela pode se estender mais. Que vai ficar, que é onde fica todo o corpo do nosso código. Todo o código que a gente fazer, tudo que a gente criar de código vai ficar basicamente dentro da tag body. Então, é basicamente isso, né? Essas três estruturas principais. HTML, que é o que compõe todo o código, o head, que é onde fica o cabeçalho, e o body, que é onde vai ficar todo o nosso código HTML. Bora lá. Doctype, né? Doctype HTML é o que vai ficar na primeira linha do nosso programa sempre. Esse nome Doctype, ele serve para declarar para o nosso navegador que a gente está usando aquela versão do HTML. Então, é uma coisa muito básica, é só para o navegador entender que a gente está usando o HTML como estrutura de código. Char7, né, que eu tinha citado ali, né, nas tags, na tag head, né, que tem a tag meta char7, que o char7 não é nada mais nada menos que a palavra character set, né, que significa conjunto de caracteres. Então, o que seria isso? Cada char7 ele representa um caractere de memória. O que seria isso? Um conjunto de caracteres, né? Ou seja, o abecedário, números, códigos,
caracteres, exclamação, reticência, essas coisas, tudo isso são caracteres, né? A língua chinesa contém caracteres, a língua indiana, a língua japonesa, então tudo isso são caracteres. E os mais conhecidos são esses, né? O ASCII, o TF8, o ANSI, o ISO 88591. Então esses são os mais conhecidos, né? E o que os programadores mais usam quando estão programando HTML, né, que é universal, é o TF8, né? Porque ele contém, ele faz parte do conjunto Unicode, que seria um código que ele basicamente tem todas as estruturas de linguagem de todas as línguas, né? Todas as línguas conhecidas, a Unicode conhece e ela consegue decodificar tudo. Então, a UTF-8, quando a gente usa aqui no MetaChar7, na linha 4 ali, a gente usa MetaChar7 UTF-8, o nosso código reconhece basicamente qualquer língua que a gente escrever. Se a gente escrever em japonês, em português, em inglês, o nosso código vai reconhecer essas línguas, porque a gente está usando a linguagem UTF-8. Bora lá. As tags, né? Como eu estava falando, tags, né? As tags são usadas para informar o navegador a estrutura do nosso site. Como eu estava falando, a tag HTML é o elemento mais básico, né, para a estrutura do nosso site HTML. Sem ela, a gente não consegue criar o site, né? Porque ela é a estrutura HTML e a gente está aprendendo HTML. Então, sem HTML, não há HTML. A tag head, que ela vai delimitar o cabeçalho, o charset, né, que vai ser os caracteres do nosso código, o título da nossa página, né, que fica lá na aba, o título, e o código CSS também, né, que a gente vai aprender mais tarde, que é o que dá vida ao nosso site, é o que dá cor, é o que dá personalidade ao nosso site, é a linguagem, a ferramenta, né, CSS. O título, né, que, como eu já falei, vai definir o título da nossa página lá na aba, né? Quando você abrir um site e tem lá na aba o nomezinho dele, por exemplo, você abre o site da Google, tem lá na aba da Google o nomezinho Google. Então, quando você criar o seu site, vai ter lá na aba dele o nome que você quiser dar. Meta, né, que como falei já, que é o que vai definir os caracteres do nosso documento, os metadados que ele vai conseguir reconhecer. E a tag body, que vai representar o corpo do documento, onde vai ficar todo o nosso código, né? Onde vai ficar a tag header, main, footer, script. Milhares de tags ficam dentro da tag body, né? Eu não vou conseguir citar todas elas aqui, porque são várias. Elemento. Bom, os elementos são formados a partir de tag, né? Tem a tag de abertura e a tag de fechamento, né? Que os elementos só são formados quando tem essas duas tags. Se tiver só uma tag de abertura e não tiver uma tag de fechamento, não vai ter elemento não vai existir elemento. Então, elemento é o que é quando há duas tags e o conteúdo é o que há dentro dessas tags. Então, eu tenho um elemento HTML-P, né, que é uma linguagem é uma tag de parágrafo, e dentro dela eu boto, por exemplo, a frase eu tenho um gato muito manhoso. Então, o conteúdo dessa tag vai ser a frase eu tenho um gato muito manhoso e o elemento vai ser a própria tag, né? A tag de abertura e de fechamento. Então, isso é o HTML do zero, né? O mais básico do HTML. Na próxima aula, a gente vai aprender o HTML um pouco mais avançado. Vejo vocês lá e até a próxima aula. Estudem mais HTML. Valeu! Agora eu vou